Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E aleatório. Depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini-campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa cara? muito Você nisso. tá falando? Não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado. Guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Pão, tostado, pão. E aqui é o Mestre Migor e o caos organizado reina. E comigo hoje, no nosso novo quadro, meus queridos co-hosts, Diego Mezencio. Olá, meus consagrados, e em terra de narrador, quem tem pauta é rei. E no canto direito, Eduardo Hugo Sutil. Fala, galera! Eu gosto do meu café como eu gosto de dar o meu soco. Forte! Caralho, eu não acredito que você usou isso. Um beijo, Tainara! Eu acho que todo cast vai começar com o Igor falando: eu não acredito que você falou isso. Essa frase ali, completamente aleatória, que não faz nenhum sentido com o programa, tá ligado? Uhum. Vamos começar na fase institucional. E institucionalmente, eu preciso dizer a todos vocês, porque o Diego pediu, que esse quadro chama Forja dos Mestres. Ah, Forja do DM. Meu Deus! Por quê? Porque nós estamos martelando uma aventura. Cachim! Todas as vezes que a gente começar a falar sobre aventuras, no caso, criação de aventura, não necessariamente sobre regras, e sim da estruturação de uma aventura, o que fazer, como criar, o que usar, vilões, etc., nós vamos usar Forja dos Mestres. Forja do DM. Sabendo o nome do quadro, Eduardo, qual é o nosso e-mail? O canecofurado@gmail.com. Repita. canecofurado@gmail.com. Diego, e qual é o nosso Facebook? É o Caneco Furado, e você também nos encontra no Instagram como o Caneco Furado, e assim como no Twitter você nos encontra como @Caneco Furado. O Caneco Furado. Bom, hoje a gente vai falar sobre criação de aventuras. Qual é a metodologia entre eu, o Eduardo e o Diego? Como a gente começa a desenvolver isso? E mais pro final do cast? Ou o quanto o Eduardo e o Diego conseguirem conter a minha aleatorização dos assuntos, a gente entra em desenvolvimento de aventura de fato e a gente vai criar uma aventura no final desse cast. Oh yeah. Eu não prometo nenhuma qualidade, só prometo caos aqui. A gente vai tentar o nosso melhor. Claro! Eu tô aqui pra gente terminar com a aventura onde tenha, sei lá, uma aventura especial de Natal em que a gente tem que roubar o Papai Noel porque um dos presentes é uma criancinha chinesa. Oh, alguma meu Deus. coisa assim. Vai estar nessa vibe. Eu tô... tô assim hoje. Caraca. Tava jogando Diablo com o mozão, então tô na maldade aqui. Meu amigo, a gente vai ter que segurar a bola do Igor, cara. Né? Hoje ele tá cheirado no pó de Guaraná, né, cara? Ele tá hoje no pó de Guaraná. Eu cheirei pó de café, tá? Eu dei sabe, uma macetada assim, no negócio, você vai um potinho, você vai fazendo um pozinho assim, aí você vai e bota e mistura um pouquinho de água e bebe. Então, café.
Esse aí que eu tô hoje. Mas chega de café e vamos para os e-mails. Aí, chefe, chegou um bando de pombo com os papéis na janela da sua sala. Eu tava esperando algumas cartas. Onde você deixou? Eu joguei na lareira, chefe. Como é que é? A gente tava ficando sem lenha, pro fogo não apagar enquanto eu fazia o cozido de hoje, sabe? Cadê os pombos? Ué, de onde o senhor acha que eu tirei carne pro cozido? Ô, Igor. Oi. Igor. Oi. Por que o Diego tá nervoso, cara? Porque a gente tem um e-mail. Temos e-mails! O primeiríssimo! O primeiro recadinho da semana, gente. E a gente não sabe como é que começa e-mails. Eu sinceramente não esperava que a gente fosse receber um e-mail. E daí a gente recebe e-mail gigante. E de uma pessoa muito especial, né? Sim. A Dama de Ferro. Meu Deus, olha que nome imponente, hein, cara. Pois é, rapaz. Bom, eu acho que a gente tem que ler o e-mail, né, Diego? Dudu, leia este recado maravilhoso para os nossos ouvintes. Olha só, passou a bola pra mim. Batata quente pra você, Dudu. Não é? Então eu vou começar aqui a ler o e-mail da nossa Dama de Ferro, a famosa Tempestade Rubra, Andressa. Olá, meus nobres. Saudades das saudações do nosso amigo Diego. Desculpa a intimidade, mas já conheço vocês, então deixa eu dar uma olhada nesse caneco furado. Primeiro gostaria de parabenizá-los pelo episódio, muito gostoso de ouvir, muito obrigado. A edição tá bonita, o tema tá legal, as dicas foram super divertidas. Mas com um trio desses, só podia sair coisa boa. A Podosfera ganhou um podcast que tem tudo pra crescer, e aí eu só desejo sucesso pra vocês. Sobre o tema, de tipos de jogadores, eu posso dizer que gostei. Achei muito interessante a visão de cada tipo e curti a visão de ativos, passivos ou reativos. Eu nunca tinha parado para classificar esses tipos de jogadores, mas é impossível não tentar classificar cada um quando se para refletir. Para jogadores iniciantes no hobby, eles tendem a ser mais passivos e nesse caso, eu acho que o mestre deve dar uma atenção ao jogador. Eu também concordo que você pode acabar colocando um jogador em posição desconfortável, mas acredito que com iniciantes, a atenção do mestre e a disposição para introduzir esse jogador tem que ser maior. Isso porque iniciante não tem uma visão de tudo o que esse jogador pode ser e às vezes só precisa de um incentivo para mergulhar cada vez mais. Sobre pro players, tem que acabar. Rogerinho! Brincadeiras à parte, o jogador babaca é o pior tipo, e eu só vejo um jeito de lidar, não deixar jogar. Você com sua saúde mental e diversão em risco toda a sessão não vale a pena. Obrigado pelas dicas, obrigada por se aventurarem nesse mundo do podcast. Espero mais conteúdo de vocês por aí, mas e aí? Que tipo de jogadora sou eu? Abraços seus lindos, vamos rolar dados. Muito obrigado, viu, Andressa? Até escorre uma lágrimazinha aqui, ó, no meu olho. Sim, nossa, você ter pegado um pouco do seu tempo para escrever esse e-mail pra gente no nosso primeiro cast significa muito pra gente. Verdade, muita verdade. A gente recebeu só esse e-mail, mas só esse e-mail já foi gratificante demais. E Edu, sobre o que a Andressa falou, a gente realmente não comentou sobre o jogador babaca, né? Realmente, em parte eu concordo com ela. Eu acho que a gente tem que lidar com o jogador babaca, sim. E se você tá jogando na sua casa ainda, você tem a opção de sempre estar com um taco de beisebol, com a inscrição assim, escrito... Diálogo. Diálogo, exatamente. Você pega assim, ó, e carva ele assim pra ficar em alto relevo, que aí quando você bater, você bate, aí vai ficar aquela marca na pessoa. Agora a gente pode entrar nos panos quentes e falar assim, não é pra você bater no coleguinha, é pra expulsar ele mesmo. É simples assim. Né, mas é sempre bom você ter um aparato assim pra impor respeito. Uhum. Eu concordo, cara, porque acho que existem níveis de babaquismo dentro da mesa, né? Exato. Tem aqueles babacas que você pode conversar e ele vai tentar mudar, e tem gente que você, na sua função de mestre, tem que falar assim, cara, tchau. Verdade. Vai embora. Sim, e às vezes, dependendo do nível de babaca, você pode simplesmente ensinar uma lição. Às vezes, se são pessoas que você gosta
e eles estão sendo babacas, você pode tentar conversar com eles numa boa, mas se isso não funcionar, às vezes você pode simplesmente punir eles com alguma coisa, e se isso continuar não funcionando, aí você termina a mesa. Mas é algo que é muito difícil se você não tá com a sensação, se não é você que tá experienciando. Então a gente pode no máximo dar sugestões de coisas que a gente já viveu e vale de cada um, e se você quiser uma ajuda de como a gente poderia lidar e de como ajudar você a lidar com seu jogador babaca, manda um e-mail pro Caneco. Isso. Ataque de oportunidade. Eu quero trazer aqui uma polêmica. Oi. E se o mestre for o babaca? Nossa, mano. Aconteceu comigo, a minha revolta. Eu particularmente saí da mesa. Se o mestre for o babaca, vale você, tipo, só falar, quer saber? Pau no seu cu. E você vai embora. Mano, você não é obrigado a aturar essas coisas, né? Então... Joga online. Joga online. Joga online. Joga online. Online. Se seu mestre presencial for escroto, joga online. Você vai achar alguém legal. Mas, Dudu, tem uma coisa que você falou no cast que você não desenvolveu, cara. Eu até já sei. Por que jogador power player é o cara do carro de som? Beleza, cara. Vamos começar. Quando você vê um cara que normalmente ele tem ou um carro muito grande, ou cara, e ele quer que todo mundo veja, que todo mundo olhe, todo mundo escute o que ele tá escutando, que ele quer aquela saveiro que levanta uma parede de som, sabe? Conheço. Normalmente ele tá tentando suprir algo que falta. Entendo. Às vezes pode ser alguma deficiência física, às vezes pode ser uma deficiência mental, mas normalmente ele tá querendo compensar alguma coisa que tá faltando nele. Às vezes, com poucos centímetros deve dar pra resolver. Eu tô segurando pra você falar, cara, e você não tá ajudando, velho. Eu tava segurando aqui a frase... Conheço uma teoria. Tá ligado? Mas... essa teoria é minha. Eu devo indicar uma coisa. Se você conhece um cara assim, normalmente a maioria são homens, eu devo dizer, dá aquele toque amigo e fala assim, cara, vai fazer uma terapia que você tá precisando. Caralho, tá querendo um abraço? Que vacilo. Voltando agora ao nosso e-mail maravilhoso aqui, eu devo dizer que falta uma coisa que a gente não respondeu do e-mail. Que tipo de jogador é a Andressa? É uma atriz pura? Eu concordo com o Igão, ela é uma atriz pura, eu já tive o prazer de jogar com ela ao meu lado e foi maravilhoso, cara. Ela é uma atriz puraça. Eu não tive o prazer ainda, tô triste. Eu também tive o prazer de jogar com ela e foi ótimo. Ela foi minha rival na mesa lá dos Anjos, lá na taverna. Verdade. E também eu tive o prazer de mestrar pra ela. É uma jogadora sensacional que ela ajuda o mestre muito se você souber aproveitar. É a Dama de Ferro da Taberna, agora também a Dama de Ferro aqui do Caneco Furado. Ela vai participar de algumas one-shots aí. Mas vamos ver mais pra frente isso aí. Uns one-shots especiais aí, um spin-off. Não dá spoiler aí, meu irmão. A gente vai... Não dá spoiler. Não, que spoiler? Não tem spoiler nenhum, não. Só sei que eles vão ser piratas. Só isso. De novo. Cuidado, hein? Tô vendo que ela vai tacar fogo na cidade de novo. Ai, meu Deus. Mas chega de e-mails e vamos pro cast. Vamos pro cast, que o Patigo Batata chegou. A gente tem que começar, eu acho, com uma pergunta muito importante. E a pergunta muito importante é: qual é a metodologia de vocês para iniciar uma aventura? Vocês me permitem falar uma coisa primeiro? Fala. Por favor. Cara, de inspirações, aspirações. De onde vêm as sessões? Todo processo criativo, meus caros, é como uma gestação. Claro. É sofrido o desenvolvimento. Mas quando nasce, sua cria tá ali, formada. O sentimento de dever cumprido, meu amigo, é inebriante. E a primeira vez que você senta para criar uma sessão de RPG e se depara com um papel em branco, e já faz 5 horas que você tá encarando aquela coisa. Não escreveu nada ainda. A tarde de domingo já tá acabando e a sessão será terça-feira, que é feriado, e é o único dia que seus amigos conseguem reunir para jogar, meu amigo. Bate aquele desespero, será que eu vou conseguir? É até traumático. Você larga o papel, vai ver um filme, vai caminhar, lê um livro. Tu olhar pela janela distante do seu horizonte. Ouvir Careless Whisper.
e dá aquele estalo do nada. E o que era apenas uma página em branco se torna 10 preenchidas frente e verso, e você não para, tá ensandecido. O que era uma sessão se torna uma campanha, a campanha brota o world building. Pensou que virou Tolkien, tá falando de trás pra frente, pensando que tá criando língua. Mas na prática isso não acontece, infelizmente. E de repente os jogadores pegam a esquerda em vez da direita, e tudo que você escreveu completamente descartado. E não importa o quão bom, o quão bem escrito esteja aquele NPC que vai levar eles pro caminho da aventura. Aquele NPC que você tem certeza que na hora que você descrever, eles vão seguir, que eles vão conversar com ele e que eles vão se importar com ele. Porque, na verdade, eles vão fazer tudo ao contrário do que você imagina. Não. O NPC mais legal é o NPC que não morre. Se o NPC sobreviver, ele já tá ganhando. Cara, o fato é que com muita insistência, você consegue colocar suas primeiras palavras e a sessão se forma. Sim. Aí chega o dia da sessão. E você vê que tá uma merda. Mas isso é normal, cara, é falta de experiência. Com a habitualidade, você perde a dificuldade de escrever e formaliza um método só seu, passando a fazer uma sessão atrás da outra. Com isso, meus caros, eu pergunto a vocês como foi a primeira vez de vocês e o que vocês fazem hoje para criar uma sessão. Vamos lá. Começa, Eduardo. Nossa, agora ninguém quer começar, né? Mas beleza. Eu vou contar como é que foi a minha primeira vez. Eu lembro que eu tinha, 14 anos. Ela era mais velha. Opa, não é essa a primeira vez, né? Rapaz, que é isso? Caralho, 14 anos. Não, mas falando sério, eu tinha 14 anos. E aí foi quando eu fui fazer a minha primeira aventura como mestre, né? Na época a gente tava jogando muito World of Darkness, né? Vampiro... toda torta é direito, lobisomem a torta é direito. Seu burra safado. Malcaviano. Aí, de repente, eu me vi que eu queria mestrar uma aventura. Eu tava empolgado, gostava muito de histórias de vampiro, e tava lendo muito coisa do mundo das trevas lá da White Wolf. Uhum. E aí eu resolvi fazer uma aventura. A gente tava começando a jogar de lobisomem, e o nosso mestre habitual, ele não gostava muito, porque ele ainda não tinha dominado. E aí ele se sentia mais à vontade com o vampiro. E eu falei, não, então beleza, deixa eu mestrar aqui o lobisomem. E aí eu pensei de fazer uma aventura que até hoje é uma aventura que eu quero refazer, porque foi uma aventura que foi muito bacana, que eu fiz. Eu preparei uma sonorização, gravei um CD pra tocar as faixas na hora da campanha e tal. E aí eu fiz uma aventura que eles eram lobisomens que tinham acabado de passar pelo rito de transformação e tinham acabado de virar adultos. Eles não eram mais filhotes. E fiz toda uma descrição muito bacana. E eu foquei muito de tentar descrever as sensações que eles estavam sentindo ao se transformar em lobo. Uhum. E foi uma aventura muito simples, onde eles tinham que entrar num lugar lá que estava tendo tipo uma reserva de água que estava sendo contaminada. E sei que tudo terminava com eles num avião que estava prestes a cair. Numa batalha aérea muito louca, e eles tinham que escapar de lá vivos. Era basicamente isso, a aventura. E Deixa eu fazer uma pergunta pra você rapidão. Uhum. Eu não jogo muito World of Darkness, a única vez que eu joguei de humaninho. Era um humaninho safado. Uhum. Qual é os perigos pra um lobisomem, com exceção dos magos e dos vampiros? Cara, o lobisomem, apesar dele ter uma regeneração filha da mãe, sensacional, que você praticamente quase não mata esse desgraçado, eles ainda são muito vulneráveis, porque se você arrancar a cabeça dele, ele morre. Se você derrubar ele de um avião, ele morre. Ele vira um estrogonofe. Não dá pra regenerar estrogonofe. Pois é, então é aquela coisa assim, enquanto eles estão ainda razoavelmente íntegros, eles conseguem se regenerar. Uhum. Mas a partir de um certo ponto de dano, por exemplo, uma queda de um lugar muito alto, ele não vai conseguir, porque o dano vai ser muito elevado e o corpo dele não vai regenerar o suficiente. Uhum. Então, os lobisomens, eles são bem OP, e é aquela coisa, quanto maior o nível da criatura, eu costumo falar que normalmente é assim, humano, vampiro de 13ª geração, lobisomem, aí vem os magos ali pra cima, tipo, muito acima, muito mais forte, dali depois as fadas, e aí depois ali tem aqueles vampiros ancestrais, os outros bichos
escatológicos que tem lá na White Wolf. Escatológicos não, né? Mas tem uns bichos muito macabros, demônios e coisas assim, mais pra cima. Que aí são bichos que você precisa de, muitas vezes, de criatividade pra conseguir derrotar. Que você não tem como derrotar de uma forma direta na porrada. Ah, saquei. Sabe o que eu queria fazer na última vez que eu joguei Storyteller? Esse é um dos meus personagens favoritos. Ele era um professor de universidade que tinha um demônio, um espírito possuindo o corpo dele. E aí, só que a criatura não dominava o corpo dele em si. Ele só ficava, tipo, guiando ele, fazendo coisas. E desde criança, ele tem um amigo imaginário que é uma sombra que conversa com ele, dá dicas. Então, por exemplo, o personagem ficou rico porque a sombra dele falou pra ele jogar um número específico na telecena, tá ligado? Um negócio assim. Daí ele ganhou muito dinheiro, isso fez com que ele pudesse estudar, e eu era um professor de engenharia, um negócio assim, tipo, eu era um professor de física, biologia, essas paradas assim, PhD fodão. E quando ele é adulto, ele descobre que ele tinha esquizofrenia. Pra ele tem esquizofrenia porque ele fala sobre a sombra pra namorada dele, pra noiva dele, porque ninguém nunca disse que isso não existia. Ele sempre sentiu um desconforto de falar sobre isso. E quando ele tá casando, um dia ele fala assim, tipo, pra mulher: ah não, porque minha sombra falou que a gente tem que fazer isso. Aí ela: sua sombra? E daí, tipo, médico, você é maluco, vai pra é trancado num manicômio, é tratado, volta a tomar remédios, e essa aventura começava quando eu voltava a ter um surto dentro de outra unidade terapêutica, porque eu tava viajando pelo país pra estudar. E eu... Ataque de oportunidade. Edu, como é que você cria uma sessão para um personagem com este backstory safado? Como é que você cria? Cara, normalmente, o que eu faço? Eu tenho alguns métodos de criar sessão. Eu tento criar as minhas sessões sem escrever muita coisa. Eu tento criar só umas amarras pro plot principal e deixando bem solto para poder usar o plot dos personagens dentro da aventura. E aí, por exemplo, o Igor tá colocando aí todo esse backstory gigante aí, onde ele tem uma noiva, ele tem não sei o que, e a noiva internou ele no manicômio. E aí eu vou pegar esses personagens desse plot e vou usar eles na aventura. Provavelmente, o vilão, ou então um mid-boss ali, pode ser a noiva do Igor. Nossa. A noiva desse personagem, pra ela ser um vilão, e na verdade, todo esse tempo ela sabia que existia, ela estava lá, ela via, ela escutava a sombra também, mas... ela ficava na dela. Ela ficava na dela, porque ela tinha interesses escusos e ela tinha alguma coisa que ela queria proteger. E aí ela pode ou não pode ser uma vilã de verdade, ela pode não ser malvada, ela pode só ter um entendimento diferente, ela só pode achar que ele era perigoso e ela achava que realmente estava fazendo bem, mas isso é legal, porque você traz o personagem pra dentro do plot. Eu gosto muito de fazer isso. E eu sou o mestre mal, né, seu bando de desgraçado? Aí, ó. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho interessante de se fazer é entrelaçar o plot com o background dos personagens. E eu gosto particularmente, e foi uma das coisas assim que eu aprendi até recentemente, porque antes eu costumava apanhar mais, porque eu deixava mais solto. E eu gosto muito de mandar, quando eu vou fazer uma aventura, principalmente de terror, de suspense, eu gosto de mandar a pergunta: tá, o que seu personagem tem medo? O que ele gosta? O que ele ama? O que ele sacrificaria a vida dele por aquilo? E aí são perguntas simples e pode fazer muita diferença. Ou então ele tem amigos, ele tem pessoas com quem ele se importa, ele tem o quê? O que ele gosta de fazer? Pudim. E aí com isso você pode criar situações complicadas, e é bom você conhecer um pouquinho do seu jogador, porque aí você consegue torturar ele um pouquinho com sensações que ele não gosta. Olha só. Eu gosto de pudim, esse é o meu personagem. Que é uma coisa assim, bem bacana. Imagina, ó, um personagem que gosta de pudim, você pode colocar ele numa situação onde ele tá preso numa gaiola de vidro e tá todo mundo comendo pudim na frente dele e ele só consegue olhar. Ele sente o cheiro porque tem buraquinhos na janela de vidro, mas ele não consegue se aproximar. E aí vem aquela pessoa e come o pudim na frente dele e você descreve a sensação do pudim, você fala do gosto, a textura. Você descreve tão bem que a pessoa vai sentir o gosto na boca dela. E aí vem um cara com uma máscara bochechuda vermelha falando: vamos jogar um jogo. I want to play a game. E eu acho que é legal você fazer isso. E uma forma com que eu
criei uma estrutura ao longo do tempo, né, de muito erro e acerto, para criar coisas disso daí. Normalmente eu sigo uma estrutura baseada no seguinte: são sempre ações e consequências, e eu sempre busco clichês. Porque, às vezes, os clichês, a gente pensa que ele é ruim, mas ele pode ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Bem usado, o clichê é bom, e ele é clichê porque Sim. é bom. Exatamente, e ele é clichê porque ele funciona. Exato. E uma das coisas que eu faço muito são plot twists. Eu gosto muito de colocar plot twists. Sou quase um Shyamalan. Meu Deus, ele estava morto esse tempo todo. Mas isso aí é muito bom, mano. Qual foi, Leque? Pois é, e eu gosto muito de colocar plot twists e envolvendo o backstory dos personagens. O que acontece? Você às vezes cria uma história e os seus personagens estão lá, seus jogadores estão lá jogando e de repente, em 30 minutos, eles descobrem tudo que era pra descobrir. E aí você fica, caraca, e agora? Eles já descobriram o plot inteiro. Vou acabar a sessão agora aqui? Não, por quê? Você mantém a mesma história, mantém tudo que aconteceu e bota um plot twist ali no meio. Coloca um personagem que eles achavam lá, que eles tentam sempre influenciar eles a achar que o vilão é um personagem ali de um NPC qualquer. Sempre direciona eles para um caminho sem dar muito na cara. O negócio é você sempre evidenciar algumas coisas. Sem querer chamar muita atenção, você descreve um personagem um pouco mais, eles já vão pensar, ele descreveu demais esse personagem, é porque ele é importante. E aí você aproveita, se eles comprarem isso, você vai usando, e muitas vezes os personagens começam a entender coisas e os jogadores começam a supor. E você pode soltar e dar dicas dessas suposições, dicas erradas, para fazer com que eles criem narrativas dentro da cabeça deles. E você pode aproveitar disso para criar plot twists, aproveitar clichês, que muitas vezes os seus jogadores vão trazer para você. Então acaba que você consegue fazer um desenvolvimento mais orgânico da aventura. E aí acaba que isso vai facilitando. E normalmente eu sigo esse modelo, principalmente quando eu tô fazendo uma aventura de storyteller. Meu, o que você falou é extremamente interessante. Sim. Usar o background dos jogadores como base para a construção. É uma forma inteligentíssima de montar uma sessão, uma aventura, pois você não precisa ficar muito tempo debruçado sobre o papel, batendo a cabeça, procurando alguma coisa para introduzir seus jogadores. Se você permitir, o background dos jogadores já montam a sessão. É só pegar os ganchos que já estão ali e inseri-los nos encontros. Tu já vai ter uma sessão na sua frente, sem ter muito trabalho. E normalmente eu tenho algumas ideias de arcos de história para dar aquele plot geral. Uma garota desaparecida, um milionário que morreu e deixou uma herança, ou então um item mágico que aparece no meio de uma cidade e de repente somem todas as pessoas daquela cidade, ou então coisas assim bem genéricas que, baseado no background dos personagens que eles estão aparecendo ali para você consegue enquadrar essa história num plot menor ou maior, e você vai adequando. E às vezes, se ele te pega lá e você tem lá um cara que foi num manicômio, esse item mágico pode estar nesse manicômio. E aí os outros estão tendo que ou invadir o manicômio, ou eles têm que ajudar o cara a sair do manicômio. E aí você já tem uma quest. Você já tem a quest inicial do jogo. Você pode já introduzir, porque eu acho que uma das coisas que às vezes acaba atrapalhando porque eu gosto muito de narrar aventuras mais curtas. Eu gosto de fazer aventuras fechadas, e aí terminam aquelas aventuras, você pode levar aquele personagem para uma outra. E aí eu gosto de fazer aventuras pequenas e elas ter um começo, meio e fim ali bem definido, e fazer eles encararem dessa forma fica mais fácil também para desenvolver esse método de criação de aventura. Fica mais fácil você fazer aventuras contidas quando você cria um plotzinho genérico. Às vezes você pode pegar um plot de um filme e aproveitar aquilo, criar um twist e extrapolar simplesmente ele, né? jogar. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Muito bem. Enquanto a você, Igão, como é que foi a sua primeira vez narrando e qual é o seu método de criação? Então, a primeira vez que eu narrei,
Eu narrei pra 12 pessoas. Nossa senhora, cara. Numa campanha de 1 ano e meio. Completos opostos, né, cara? E detalhes à parte, essa mesa era de maioria feminina. Eram mais mulheres do que homens em 80% da mesa. E depois, assim, de 3/4 pra frente foram mais homens do que mulheres. Primeiro, eu nunca começo com cenários, essas coisas assim, só quando eu tô fazendo world building. Quando eu tô criando uma aventura, geralmente eu já tenho meu mundo, porque eu sou doente, maluco, eu fico escrevendo coisas aleatórias e daí eu acabo tendo sempre um cenário. Só que a primeira coisa que eu desenvolvo é uma situação ou uma premissa. Então, tipo assim, qual é o problema aqui? O problema geral é... os peixes estão morrendo. E tá. Isso é um problema pra quem? Pra uma vila, pescadores e tal. E daí eu vou avançando em relação a isso. Os peixes estão morrendo porque não sei, os peixes estão morrendo porque uma bruxa amaldiçoou a vila. Então as vítimas dessa situação são os aldeões. Tá, boa, beleza. Então você tem os aldeões precisam de ajuda porque os peixes da vila estão morrendo. A partir disso você já tem praticamente toda a aventura. Por quê? Quem os dois aventureiros precisam ajudar? Os aldeões. Quais são os vilões? Quem tá causando o problema dos peixes? Nisso eu vou para o vilão. Por que o vilão está matando os peixes? E como isso afeta os aldeões? Por que eles têm a ver com isso? E aí eu desenvolvo a história do vilão e o objetivo do vilão. E daí eu volto pros aldeões e como isso afeta os aldeões e como eles se envolveram com essa bruxa. E daí você já tem agora pelo menos aí algumas frases, algumas linhas de história pra você poder desenvolver. E assim que eu começo uma aventura. A bruxa está matando os peixes porque os aldeões não pagaram o contrato. Coisas assim. Eu primeiro crio a história e depois eu vou me preocupar com regras, com esse tipo de coisa. Isso seria para uma sessão fechada. Como é que eu crio uma campanha? Tem todo esse exato desenvolvimento para campanha, e daí eu crio ambientação, e depois eu vou me preocupar com os jogadores. Falando com os jogadores, eu adiciono as coisas da história dos jogadores no cenário. O quanto eu escrevo de fato, que é mais complicado, porque eu simplesmente vou criando coisas. Eu crio cenas, eu vou criando situações e tal, e eu vou meio que estruturando toda a sessão em cima disso. Então eu não tenho um roteiro tipo... o NPC tal fala isso. Eu tenho tipo, o NPC tal tem esses objetivos e a personalidade dele tem esses adjetivos. E na hora que eu for interpretar ele, eu crio o resto. Simples assim. Eu improviso, eu crio uma ideia geral de tudo e o resto é improvisação e meu instinto na hora de narrar. Eu tenho muita informação que eu vou desenvolvendo pra mim mesmo, eu escrevo várias paradas e daí eu engordo isso improvisando e depois eu anoto e eu mantenho o que eu gosto e eu vou melhorando a ambientação. Do que você tá dizendo, em suma, é que seu método é preparar para improvisar. Nesse seu desenvolvimento, alimentando esse mundo com informações na criação, é que quando ocorre alguma situação à parte, você tem material para degringolar. É ótimo esse método, mas dá bastante trabalho. Ele é muito efetivo no que se refere a conduzir uma sessão. Uma última informação que eu quero dar é o seguinte: eu crio muita coisa que eu não uso. Porque eu desenvolvo coisas e eu falo assim, se eles tomarem, tipo assim, eu imagino, eu tento prever o que alguns jogadores vão fazer de acordo com a psique dos personagens. Porque como eu falei no nosso último cast sobre tipos de jogadores, eu falei que você consegue identificar, adjetivar todos os personagens e identificar os padrões de comportamento. Então, às vezes eu penso, tipo, esse personagem talvez faça isso por causa dessa característica aqui. Esse personagem talvez faça... Às vezes eu tô errado. Mas eu meio que crio algumas coisas pensando na psique dos personagens e daí, tipo assim, se essa galera seguir mais ou menos o que eu acho que eles vão seguir, eu posso fazer essa cena que vai ser muito legal. E daí eu escrevo a cena. Tipo, esse personagem vai estar aqui, isso aqui vai acontecer e tal. E daí, quando eles simplesmente não fazem isso, eu pego toda aquela situação, eu guardo ela e daí eu adapto pra outro momento. Tipo... sei lá, uma luta numa fazenda que vocês não fizeram, por qualquer motivo. Se eu precisar de uma outra fazenda, talvez eu use o mesmo mapa, os mesmos NPCs que vocês não conhecem, e daí eu simplesmente vou mover isso no mapa pra outro lugar. Então eu acabo nunca desperdiçando muita coisa. É reciclar material que não foi utilizado. Exato. Ótimo. E Sneak ataca agora em você, Diego. Não! E você, como é que você faz? Céus! Cara, eu chamo o meu método de método sistemático.
Ui. E eu sou bitch de D&D. Eu nunca narrei outro RPG que não fosse D&D, então toda a minha estruturação é embasada nessa proposta. Mas você pode adaptar isso para qualquer outro RPG sem problemas. Ele é organizado. Muito organizado. Organização, meus caros, é vida. Mas vamos então ao que interessa. O meu método ele é fundado nos pilares da aventura. No livro do jogador do D&D 5ª edição, logo na introdução, você encontra a definição dos 3 pilares de uma aventura, que nada mais são do que atividades: a exploração, a interação social e o combate. Os pilares são feitos pelos encontros, que por sua vez se dividem em encontros de combate, se restringindo no aspecto da mecânica de turnos, ataques, tática de grid em si. E em contrapartida, os encontros interativos. Esses possuem elementos de exploração e engajamento narrativo da interação social. E há exatamente 5 anos atrás, quando procurava por ideias para armadilhas para dungeons, me deparei com um Book of Challenges do D&D 3.5. Esse livro é bom. Ah, esse livro é legal, cara. E era um livro destinado a mestres. Assim como todos os livros destinados a mestres da mesma edição, havia dicas para mestre. E uma dessas dicas era se aventurando em 3 dimensões. Eu vou fazer uma tradução livre da dica aqui. Abre aspas. A direção mais ignorada de uma típica campanha de D&D, bem, é qualquer uma que não seja horizontal. Personagens andam pelos halls das masmorras e percorrem pelos pátios dos castelos enquanto os jogadores os movimentam sobre uma superfície plana, usualmente a mesa de jogo. Jogadores e até narradores esquecem os desafios que podem vir de qualquer direção, não somente aquela que vem do lado esquerdo ao fim do corredor ou o poço de 10 pés de profundidade que está à frente. Alguns monstros voam e alguns jogadores respondem usando a magia voar também. Apesar disso, a maioria dos encontros no encurso de uma tarde de aventuras tomam lugar em somente 2 dimensões. Agora avançarei no texto para os trechos mais importantes. 3 pontos entre parênteses. Uma das soluções para o tédio é adicionar tempero às próprias armadilhas de poços. Espetos adicionados ao fundo do poço, com portas secretas que levam a salas secretas. Uma armadilha d'água mortal que faça um encontro memorável. Soluções existem fora da caixa, por assim dizer. 3 pontos entre parênteses. Ter portas ocultas no teto que permitem os monstros se esconderem acima dos personagens, cair sobre eles no momento certo. Para criaturas sem habilidade de voar, tente adicionar varandas ou ter criaturas escondidas no teto de cavernas altas. Até na sua imaginação, o sol surge ao céu e a queda d'água cai da colina. Não se esqueça de incluir cima e abaixo nos seus encontros também. Fecha aspas. Então, tendo esse texto como uma analogia para que os nossos encontros sejam mais interessantes, é preciso aplicar não só a base, não só o que a gente vê na horizontal, mas também profundidade. A profundidade seria dar um motivo, sentido à coisa, uma causalidade ou fato que desencadeou uma série de eventos. É o tempero do poço, aquilo que pode deixar um encontro memorável. Não somente um NPC que tem uma quest para o jogador, e sim o porquê ele tem uma quest para o jogador. A palavra-chave da criação é essa. Por quê? E é assim que eu construo as minhas sessões. Eu me pergunto, qual é a motivação desse NPC? Por que ele decidiu isso? Por que está acontecendo esse fato? Qual é o problema de fato? E nessas perguntas que faço sobre este mundo, que vou elaborando a sessão, uma campanha, uma aventura. É claro que, no meio desse processo, eu uso os métodos que o Edu e o Igor já desenvolveram muito bem e que seria até redundante eu repetir aqui. Mas com tudo isso, de forma progressiva, qualquer um consegue elaborar e ministrar qualquer sessão ou aventura.
mas esses bardos estão tocando muito baixo. Eu perdi a minha dentadura. Caramba, tá perdendo? Eu acho que minha dentadura caiu nos canecos. Eu tive uma ideia aqui. A gente cria uma situação e cada um de nós adiciona um elemento. Beleza. Pode ser? Até ficar louco. Nossa senhora, cara, isso vai ser do balacobaco. Mas primeiro a gente tem que estabelecer qual será o objeto. Do que a sessão vai tratar. É claro que vai ser uma one shot para fazer um negócio bastante simples, célere, numa sessão mesmo. Tudo que caiba numa sessão. Do que a gente vai tretar? Vai tretar. Eita, rapaz! Como é que a gente vai tratar? O que a gente vai tratar nessa sessão? O que vocês acham? O que vocês querem? Vai ser um clássico? Vai ser salvar uma donzela? Temos que escolher um gênero. Ó céus. Ação, comédia, qual vai ser? Já que a gente tá falando de treta, vamos com ação. Beleza, vamos com ação então. A gente tem Tem um tesão tema... na cara. O tema base é a ação. Então as coisas vão ser rápidas, perigosas, nessa loucura, né? Ótimo. Deixa eu ver. Vamos ver se eu tenho uma ideia aqui rápida. Vamos fazer uma aventura. Tema de uma ação. aventura para aventureiros. Fácil. Uma aventura para aventureiros Fácil de engajar. de ação. Eu tenho uma boa ideia. Um grupo de goblins está se juntando para atacar uma caravana de comércio. Vamos lá. Começamos. Agora, essa é a premissa. Goblins estão atacando comerciantes passando numa Na estrada. estrada. Perfeito. Qual que é a causa desse fato? Por que os goblins estão atacando as caravanas? Eduardo, por que os goblins estão atacando a caravana? Vai, anda. Porque os goblins estão tentando juntar recursos para poder criar um exército. Não, melhor. Os goblins estão tentando encontrar um item que eles sabem que vai passar, porque eles já... Goblins são espertos, eles têm os seus meios, eles espionaram e descobriram que algum item mágico vai passar ali. E eles querem esse item mágico para fazer alguma coisa maluca. Tá, Diego, qual é essa coisa maluca? Muito bem, cara. O que é essa coisa maluca? O que é esse item mágico? Caraca. E aí, Leque, qual é o item mágico? Fala pra mim, vai. Qual é a coisa, Leque? É um espelho da divinação. E tá, beleza. Eles querem um espelho da divinação. Pra poder ver os agouros, conseguir se manobrar, lutar contra outras tribos goblins. Mas qual que é o efeito disso? Qual que é o efeito do fato? Qual que é a consequência de eles estarem atacando as caravanas? A consequência de estar atacando as caravanas é as vilas estão ficando sem comida e sem recursos. Logo, nós temos um problema e que precisa ser resolvido pelos heróis, que é os goblins estão atacando a caravana, nós precisamos que isso pare, porque senão a gente vai morrer de fome. Coisas assim. Ou tá acabando o ferro. O ponto é, algo está faltando porque as caravanas estão sendo atacadas. Isso que a gente acabou de fazer, pessoal, se chama a teoria da causalidade, conditio sine qua non. É o nexo causal entre causa do fato e o efeito do fato. A gente já tem uma aventura só com isso. Você já tem uma estrutura. Já que é um espelho da divinação, a motivação dos goblins é porque eles estão cansados de ser oprimidos pelos aventureiros. Então eles querem o espelho para dominar todas as tribos de goblins e dominar o mundo com isso, porque eles acham que se eles tiverem o espelho, eles vão saber todo o futuro do que vai acontecer. Porque apesar de terem uma inteligência o bastante para poder criar armadilhas e coisas, os goblins ainda são meio burrinhos. Mas aí, eu acho que a gente tem que ter o goblin principal. A gente tem que ter o Buyag, o xamã goblin que previu que o espelho estava passando por aqui. Como ele previu isso? Como é que ele sabe que o espelho ia passar por lá? Ele pode ter sonhado que o espelho passou por aqui numa visão vindo do próprio Magubliet, o deus dos goblins. O Magubliet vai invocar a próxima host goblinoide. Então ele está escolhendo esse goblin como o escolhido para conseguir o espelho, para dominar os outros goblins. Um delírio. E isso pode ser verdade ou não. Não estamos tratando se isso é verdade ou não. O ponto essa é a motivação do xamã. Isso que ele acredita. Exato. Essa é a verdade dele. Ó o círculo. Ó o círculo aí. Se isso é mentira ou não, você, ouvinte, você como mestre escolhe se isso é verdade ou não. Simples assim. Beleza, então a gente tem um espelho, a gente tem um xamã,
Ou seja, um clérigo goblin que recebeu um sonho sobre um espelho que vai passar pela essa estrada e tá atacando todo mundo que passa, basicamente. E os NPCs que vão atrelar os jogadores à aventura? Essa é uma boa. Quem é que contrata os jogadores? Vamos seguir o caminho de ter uma guilda ou os jogadores já podem ser um grupo? Depende, né? Porque se eles já forem um grupo, você já pode pegar e colocar eles ali, estão fazendo aquele caminho ali daquela estrada e de repente eles estão passando com aquela caravana, pegaram uma carona na carroça ou alguma coisa do tipo. E aí eles podem ver a caravana sendo atacada, apesar daquela ainda não ser, ou pode até ser a caravana que carrega o espelho. Depende se for verdade ou não, né? Pois é. Mas colocar o espelho na mão dos jogadores não ia simplesmente quebrar a história? Porque eles poderiam ver o futuro? Mas eles não precisam saber que o espelho tá lá. Basta um mago com identificar, cara. Mas de quem que é esse espelho? Pra quem esse espelho tá indo? Eu acho que essa é a pergunta certa. Por que esse espelho tá passando por aqui? Exato. Deixa eu ver. Já sei. Qual? Porque existe uma rainha num reino que ela tem uma enteada que é muito bonita e todo mundo gosta dela. E ela encomendou um espelho, fez uma compra aí pela internet dos magos. Numa guilda. Mala direta, foi lá, eu quero um espelho mágico. Que eu quero ver se eu sou a mais bela de todos os reinos. Nossa. Mas que... Nossa. Conveniente. Curioso. Eu acho que... Que Mas eu estranho. gostei. Tem uma sensação assim... Déjà vu? Lembra que eu digo? Clichês podem funcionar muito bem. Beleza, então ela quer o espelho pra ver o futuro, pra saber se ela vai conseguir se vai conseguir um bom marido? Ou... Os motivos nós não sabemos, mas ela quer esse espelho. Os motivos da rainha não interessam nesse momento. O ponto é que o espelho é pra ela. Pode ser que ela goste de apostar na corrida de cavalo. Isso ia ser bom, muito bom. E aí, seria muito bom uma rainha viciada em jogo. Seria sensacional. Não precisa nem ser uma rainha, pode ser um nobre qualquer, ou um burguês qualquer, ou uma burguesa qualquer. O ponto é, alguém com dinheiro e poder solicitou esse item. Exato, porque você já dá a premissa da recompensa. E a guilda dos mascates, a guilda dos mensageiros, qualquer tipo de guilda. A guilda que está incumbida de trazer este item, tá desesperada, tá preocupada com esses ataques. E pum! Nossa, aconteceu o assalto, pegaram o espelho, e agora? Eu acho bom a gente começar com o espelho foi roubado. O espelho já foi roubado. Eu não acredito que seja uma boa botar a primeira cena com os personagens podendo proteger a carroça. Sim, a carroça já foi assaltada e eles passam pela estrada vendo os destroços. E daí chegam na cidade e eles sabem que aquela carroça é atrasada. E eles ficam, a gente viu essa carroça na estrada destruída. Ah, que droga. Melhor. A carroça, eles podem estar passando do lado da carroça, eles cumprimentam o cara e tá tudo tranquilo, maravilhoso, lindo. E eles cumprimentam o cara e aí o cara pega a carroça dele, ele para um pouquinho pra ir no banheiro. E aí eles cumprimentam o cara e seguem viagem, porque eles precisam chegar a tal hora. Eles têm horário pra chegar e se eles pararem, eles vão se atrasar e vão levar bronca do chefe da guilda. Então, eles vão passar por ali e não vão saber, porque tá tudo tranquilo. Tá aquela coisa assim, marasmo, e eles estão pensando, nossa, tá muito seguro aqui. Não tem ainda o ataque dos goblins. Eu tava pensando aqui, dá pra estruturar essa aventura em 5 encontros. O primeiro encontro consistiria na introdução de ganchos diferentes em momentos diferentes. A introdução em si. A primeira, os aventureiros estão na caravana. Uma parte dela fica para trás, seria a fileira das mercadorias. E eles avançam para a cidade junto com mulheres e crianças que não estão envolvidos com a outra ala da caravana. Sim. Depois, chegando aos portões, um dos mercenários contratados da caravana surge todo ensanguentado e ferido, e então ele alerta que o ataque ocorreu na ala deixada para trás, e falece em decorrência dos seus ferimentos. Segundo, os aventureiros são um grupo formado. Estão na estrada e encontram carroças destruídas, pessoas mortas, alguns desaparecidos, e um está ferido. Com esse último suspiro ele revela o ataque dos goblins. Terceiro, nas vilas interligadas pela estrada,
os aventureiros notam um receio da população. As estradas estão vazias, mas fazendo uma pequena interação com a população, eles sabem que há ataques de goblins na estrada, próxima à cidade, e ainda eles soltam. Estão oferecendo uma recompensa. Quarto, eles já estão na cidade, e a notícia chega pelas ruas que mais uma caravana foi assaltada. E aí ficam sabendo que o Conselho das Guildas procura por aventureiros para solucionar o problema, pois isso não é incumbência da guarda da cidade. Nesse encontro, eles não estão engajados diretamente no problema. E então entra o segundo encontro. Esse consiste na exploração. Os aventureiros já sabem do problema, agora eles vão pegar mais detalhes. Eles já sabem que há uma promessa de uma recompensa, vão para a guilda, conversam com o encarregado da negociação. Pode ser qualquer um, o gestor de capitais da guilda. Boa. Pode ser ele. Ele dá as informações necessárias. Um espelho muito valioso estava na caravana. Ele pertence a uma pessoa de grande influência. Nesse encontro, este NPC irá dar informações básicas, localização dos outros assaltos, a periodização, o que continha nessas outras caravanas. Nossa. Bem, nessa interação, ele pode jogar mais nomes na mesa para que os jogadores possam interagir, ou os jogadores mesmo podem sair, ir na guarnição, buscar pela cidade mais relatos, mas aí fica a critério do mestre se ele quiser adicionar mais alguma coisa. Reunimos as informações necessárias. Então vamos para o terceiro encontro. A investigação do local do ataque. O desenvolvimento da problemática. Chegando lá, nós precisamos rastrear essas criaturinhas enfadonhas. No processo, eles podem até aprender alguma coisa a mais. E então, claro, se eles forem bem-sucedidos na exploração, eles encontram Covil. E agora? Lembro bem que goblins, eles são burrinhos, mas eles são extremamente criativos. São. E pode meter armadilhas, porque goblin, ele é covarde. Ardilosos. Ele não vai lutar e chegar assim, vou correndo, isso aqui é Esparta, porra. Não, ele vai chegar lá, pode até sair correndo, mas isso daí ele vai ser o boi de piranha. Ele vai ser a armadilha, ele vai ser os caras, os aventureiros vão correr atrás dele, ele vai vazar. E quando ele sair correndo, meu amigo, se você tiver ali um grupinho de goblins ali com arcos e flechas espalhados e escondidos, eles podem atirar a flecha, se esconder, e aí seus jogadores vão tremer nas calças. Sempre. Sabe uma coisa curiosa que a gente pode fazer? Os goblins estão sempre preparados para os jogadores, dentro da base. Sabe por quê? Porque o Xamã Goblin tem um espelho. Eles estão sempre preparados, porque eles sabem que eles estão vindo. Você não necessariamente sabe exatamente quando, mas eles estão em guarda, eles estão a postos. E nesse pedaço eu acho que a gente pode criar o vilão. Quem é o Goblin Xamã? E aí? Caraca. Qual o design dele? Qual a aparência dele? Onde é que ele vai estar? Como é a sala dele? Qual o design do combate com ele? O nome dele é Yabaruki Natakaka. Tá, a gente tem um Goblin chamado Yabaruki Natakaka. Dentro da estrutura Goblin, você tem uma característica específica, um objeto, alguma coisa que o Goblin carrega pra mostrar que ele é o líder. Eu acho que ele pode ter uma galochinha laranja. Uma galochinha Exato, laranja. num único pé direito, ele usa uma galocha laranja. A galocha da humildade. Não. É só uma botinha laranja, tá? Que diferencia ele dos outros Goblins. Aquele é o símbolo de liderança. Se outro Goblin virar o Xamã, ele rouba a galocha laranja do primeiro Xamã e veste ela. Aquele é o símbolo da tradição. Exatamente. É sempre o galocha laranja que mantém a liderança. Então os Goblins capitães têm o pé direito pintado de laranja. Todo Goblin... os capitães, os Goblins mais fortes, os guardas desse Goblin Xamã tem o pezinho direito pintado de laranja, que é pra mostrar que eles são importantes. Eles estão quase virando o galocha laranja. Beleza, e se eles têm esse misticismo com a galocha laranja, vamos colocar alguma coisa que, se os jogadores forem espertos e descobrirem quando eles estão fazendo a investigação,
que eles podem descobrir, pegar um Goblin que tem o pé laranja e descobrir alguma informação, ou então eles podem saber de outros aventureiros, de NPCs que estão lá passando e investigar coisas. O que será? Será que tem alguma coisa que esses Goblins têm medo? Já que eles gostam de pé laranja, e se ele tiver uma mão verde? Aí, já tá indo muito longe. Se alguém tem uma luva verde, os Goblins já ficam, oh, meu Deus, ele é um amaldiçoado. Ele tem uma luva verde. Isso é demais, gente. Calma. O cara é tocado por Vecna, rapaz. Calma. Ó. Caralho. A gente pode colocar uma coisa interessante em relação a, por exemplo, se os jogadores conseguirem roubar a galocha laranja, você pode negociar com o chefe, porque ele precisa da galocha laranja pra mostrar pros outros que ele é chefe. Porque senão ele é só mais um Goblin. Sem a galocha laranja ele não é ninguém. E se tiver um Halfling na parte e ele colocar a galocha laranja, os Goblins podem olhar pra ele e achar que ele é um Goblin. Caraca, olha só uma forma de... Porque eles vão ficar assim, meu Deus, ele é o Messias, ele até se transformou. Olha uma coisa que a gente pode fazer. Vamos supor que um dos jogadores fale, não, eles descobrem que o líder tem que usar essa botinha laranja, e daí o Halfling ladino, clichêzão, entra na caverna, e a caverna pode ser tipo um formigueiro, assim, pra dar a possibilidade do ladino passar sem ser despercebido, sabe? Percebendo os guardas andando. E daí o xamã, inicialmente, ele tá dormindo, seja de noite, tá? Vamos tentar roubar a galocha laranja. E daí ele rouba a galocha laranja, olha pro xamã e lá fora ele descreve o xamã, se transforma no xamã, coloca a galocha laranja e ele tenta convencer os guardas de que ele é o xamã e que lá dentro tá o Goblin falso. Esse aí é o último encontro, cara. Quando chegar na finalmente caverna é o último encontro. É chegando na caverna e os aventureiros pegando o espelho. Aí, cara, é com os aventureiros o que eles fazem com esse espelho. Ah, mas você pode prever que talvez isso possa acontecer, entendeu? Se você voltar dentro da história, o que o Edu falou, por exemplo, se você criar a informação de que os Goblins acreditam que o líder tem que usar a galocha laranja sempre. Todo líder de pelotão tem um pé pintado de laranja por algum motivo. Entendeu? E daí eles inventam de transformar o Halfling em um Goblin, com magia, e pintar o pé dele de laranja. Legal. E daí ele consegue entrar lá dentro porque os outros Goblins assumem que ele é um capitão. E essa informação os jogadores podem adquirir no encontro de exploração na floresta. Eles podem capturar um Goblin e o Goblin pode falar isso aí. Ou interagindo com NPCs na cidade, por exemplo, um NPC que é um caçador. Mas ele é um caçador assim, velho, aposentado e rabugento. Qual que é o nome dele? Tem que... O nome dele vai ser Aurélio. E daí o Aurélio ele sente uma dor estranha no joelho, então ele já é um caçador mais antigo, experiente, ele não erra a flechada na cabeça dos bichinhos porque ele não gosta de andar muito. Então... E sempre que o joanete dele dói, é porque vai chover. Exatamente. E aí, ele não gosta de mercenários, ele chama aventureiros de mercenários porque mercenários trazem problemas. Então, você tem que investir numa conversa pra ele falar, sabe, eu já encontrei muitos goblins na floresta. Os mais fortes sempre têm o pé pintado de laranja. Eu imagino por quê. Isso é ótimo, cara. Entendeu? Isso é ótimo porque se os aventureiros não encontrarem este NPC, que é NPC chave de informação, eles não abrem essa possibilidade. Exato, e daí eles só vão interagir com a sua interpretação falando. Sim. E um Goblin vestido com uma armadura e um capacete, ele tem um escudo e uma cimitarra diferente de alguns outros que estão só usando ou escudos ou só roupas de couro. Ele tem claramente no design da armadura dele o pé direito pintado de laranja. Caraca. E você só solta assim, ó. Não, vocês veem 5 Goblins passando 5 Goblins saindo da caverna. Um deles com uma armadura de anéis claramente maior do que o tamanho dele, porque obviamente ele roubou isso de alguma caravana. Um escudo de madeira que pra vocês seria pequeno, mas pro Goblin é um escudo grande. E uma cimitarra de ferro meio zoada assim, parece antiga. Mas você nota uma coisa estranha. O pé direito dele é pintado de laranja. Só joga a informação. E deixa. A galera vai ficar, caralho, Goblin pintado de laranja. E daí, provavelmente, podem ganhar desse encontro de introdução, né, dos Goblins. O encontro, por exemplo, na floresta. É uma... que você falou. Estão explorando a floresta e eles encontram uma patrulha Goblin. Você tem um capitão Goblin e uma porrada de Goblin soldadinho. E só um tem o pezinho laranja. E daí, chega na caverna e outros Goblins têm pezinhos laranjas. Ou eles encontram outra patrulha e vários Goblins têm pezinhos laranjas. E eles vão começar tipo, caralho, o que isso significa? Por que os Goblins têm pé laranja? E daí quando eles encontram um líder, o Goblin Xamã tem uma galocha laranja.
Não, e se de repente tem um dos jogadores que ele tá jogando com um personagem de criação de item e de repente ele tem lá um kit de costura e ele resolve costurar uma outra galocha laranja. E tentar enganar os E ele goblins. pode oferecer pra eles terem duas, aí ele vai se tornar o líder de todos os goblins se ele tiver as duas galochas Rapaz, laranjas. ó, eles podem tentar. Caraca! Eles podem tentar. Eu tive uma ideia. Essa ideia foi genial, porque eles podem dar uma galocha laranja pra outro capitão. A gente já pode colocar um capitão que não gosta do xamã, que não gosta de magia. E daí ele dá uma galocha laranja pra esse capitão, que pode ter um nome, e você cria uma guerra civil dentro do acampamento e diminui a quantidade de goblins, porque agora eles estão lutando entre si. Os jogadores podem pensar isso, cara, com a informação que você deu. E, meu amigo, você tem que estar Entendeu? preparado pra essa situação. O goblin com a bota laranja é o Rapaz, líder. Entendeu? Rapaz. Nossa aventura tá e daí- pronta, velho. Exato. Tá Agora, pronta, cara. Tá a pronta. única coisa que você tem, a gente tem 3 tipos de solução possíveis: matar o Goblin Xamã, fazer um Goblin Capitão trair o Xamã e roubar a galocha pra enganar os Goblins. São 3 objetivos gerais que podem ser padrões, né? Tentar enganar os Goblins, tentar roubar os Goblins, tentar E matar que os Goblins. facilita a consecução da missão, que é pegar o espelho. E depois Exato. que pegou o espelho, é com os jogadores, cara. Eles fazem o que eles quiserem. Eu tenho uma Oh, consequência meu Deus. pra batalha. O Goblin Xamã não quer perder o espelho. Então, os 3 objetivos têm que ter uma consequência. O que acontece se eles abordarem esse caminho? As consequências sempre são positivas ou negativas. Então, por exemplo, se eles roubarem a bota do líder e daí tentarem invadir o negócio, a consequência positiva é eles vão conseguir invadir a caverna com mais facilidade, porque os goblins não vão reagir ou vão demorar muito pra lutar contra quem tá usando a bota laranja. Até, por exemplo, o Xamã ver isso e começar ativamente a fazer os goblins atacarem. Entendeu? Só a guarda mais especial dele vai atacar, então você diminui a dificuldade dos encontros. Porque os primeiros guardas não vão bater em você. Porque você tem a galocha laranja. Qual é a consequência ruim disso? Você vai lutar contra todos os guardas do Goblin, que são os guardas mais fortes, ao mesmo tempo. É. Porque você tá indo direto pro líder de uma vez só. É. E ele tá puto, e ele tá mais agressivo, e ele quer a galocha de volta. Entendeu? Consequência positiva de você fazer a guerra civil. Pelo menos um capitão vai morrer. Você, mestre, decide quem ganha, o xamã ou o capitão. Se o capitão ganhar, ele é mais forte que o xamã. E caraca, um Goblin de porrada mais forte que o Xamã, aí o bicho vai dar um... No mínimo, ele é muito inteligente. Será que no meio dessa treta aí os jogadores não podem entrar ali na sua rateira e pegar o espelho? Calma. A consequência positiva pra isso pode ser... Você pode negociar com um capitão novo, porque ele não gosta de magia, a entregar o espelho. Opa! Porque o Goblin, ele é um capitão, então pode ser de repente ser leal. Ele é um cara que... Ele é um Goblin que acha que ordem é mais importante, Ou sabe? então ele pode simplesmente deixar, no meio da batalha, ele vai deixar um caminho lá aberto pra eles poderem entrar lá no lugar do Xamã e roubar o espelho dele. Exato. Mas qual é a consequência negativa disso? Um Goblin mais poderoso agora tá liderando os Goblins. Vocês não mataram os Goblins. Os aventureiros deixaram metade da vila lá, mas agora tem um líder inteligente, um líder mais poderoso, fisicamente poderoso. Então, a consequência não é imediata. Você cria uma coisinha e você anota assim no seu caderninho. Grupo de Goblins forte. Tá E ligado? já que ele vai chegar com uma galocha num pé e tem outra galocha no outro Goblin, na hora que ele colocar as duas galochas, ele pode aumentar o número de Goblins que ele tem. E os Goblins de outras regiões podem ouvir a história de que tem um Goblin de duas galochas laranjas. Do Pé Laranja. História do Pé Laranja. O nome dele é Pé Laranja. E aí vai se juntar mais Goblins ali, e na hora que eles estiverem fugindo, podem ter Goblins vindo de peregrinação. Não. O bagulho, Eduardo, é o seguinte. Uma das coisas tem que ter uma consequência muito longa e os jogadores vão começar a achar que eles tomaram a decisão correta. Ele vai falar, não, a gente deixou o cara lá, ele não vai atacar mais as caravanas, porque ele não quer mais nem porra nenhuma. E daí você leva, assim, pensa assim, uns 2 meses em game. Você começa a fazer os cantadores de mensagem falarem que a vila foi destruída por uma host goblinoide muito forte. Que os muros não seguraram, os muros de madeira não seguraram os goblins porque ele botou fogo nos muros. Ou que ele invadiu a cidade por alguma outra forma. E daí a galera vai falar, peraí,
Pé Laranja não era o nome do Goblin que a gente ajudou? Detalhe, pode ser aquela coisa assim, o Goblin promete pra eles que ele vai parar de roubar as caravanas. Não, ele pode até parar. Ele cumpre. E ele fala, mas... E quando ele encontrar, ele pode falar, mas eu cumpri, eu não tô mais roubando nada, a gente só destruiu a cidade, eu tô cumprindo a minha palavra. A gente não roubou nada, a gente só expandiu o espaço que a gente precisava. A gente dominou a cidade. E agora os Goblins têm uma cidade. Ó céus. E a consequência negativa do lutar contra o Xamã é ele pode quebrar o espelho. E aí? Você tem que pegar o espelho. Ele usa o espelho. Aí é com o jogador, meu querido. Exato. E a consequência positiva, obviamente, é você literalmente debando O os jogador Goblins. que se vira. E você consegue pegar o espelho. A consequência negativa é você pode perder o espelho, mas você debandou os Goblins. Caraca, gente, a gente conseguiu fazer uma puta de uma sessão em tempo recorde, cara. Isso vai ser... Vai ficar maneiro, hein? Em 30 minutos a gente estruturou mais ou menos como você levar à destruição de uma cidade. É uma one shot maravilhosa, cara. Nossa senhora. Detalhe, ó, e até dá pra colocar, eles podem ser forçados a sair pelo outro lado da montanha, porque o covil dos Goblins vai estar numa montanha. E aí eles têm que dar uma volta, e eles vão gastar, sei lá, 3 dias pelas cavernas pra poder sair do outro lado e poder chegar na cidade de novo pra entregar o espelho. Quando eles chegam na cidade, pode já estar já dominada pelo Goblin. Se você quiser escrotizar seus Nossa jogadores ao senhora, vivaço... você tá muito com maldade no coração, velho. Depois eu sou o mestre mal. Caraca. Tá vendo, né? Eu sou não, porque o Igor é mal pra caralho. Tá vendo isso aí, né? O que o Edu tá fazendo é uma campanha, cara. Não, ele é escroto. Não, porque esse Goblin agora você tem um Goblin desafio 6. Goblin Slayer na veia, velho. Que isso. Ele tá muito agressivo. Eu tô com medo agora de jogar a próxima Goblin Slayer dele. Goblin mal pra caramba. Gente, vamos encaminhar agora para o final desse cast. Não quero. Não quero. Quero continuar falando. Pô, tostado. Vamos botar mais Goblin aqui. Tem que criar uns comerciantes safados também. Mas a gente já deu os NPC-chave. Ele vai falar com a guilda, vai falar com o senhor, que vai falar, dar mais informação. Vai ter a interação no meio da estrada. Cara, a gente deu quase tudo. Na verdade, a gente criou 2 sessões. Sim. Porque a gente sempre tem uma alternativa pra maioria das cenas. A carroça ou a carroça já destruída. Você tem a guilda ou você tem a sua cidade. O caçador mais velho da cidade, ele tem informações sobre os goblins. E você tem 3 formas de lidar com a caverna. Sim. Que isso aqui dá pelo menos 2 aventuras. Na verdade, eu aventuras. acho muito simples, cara. Não precisa de mais de uma sessão para resolver o problema. Porque você tem a obtenção do problema e depois o seu engajamento. Que não é muito difícil, foi algo bastante simples e que você pode estabelecer em uma sessão só. Diego, o que eu quis dizer é que você tem opções. Isso aqui não é só um one shot, são 2. Você pode ter a mesma história com cenas diferentes. Então você pode narrar essa mesma coisa para 2 grupos diferentes. Verdade. Isso é verdade. E mudando algumas coisas. Porque você tem você pode, por exemplo, botar... se você viu o cocheiro, entendeu? Se você colocou o cocheiro lá, você pode botar... o cocheiro tá preso na caverna. E aí? Porque ele foi sequestrado. Porque ele tem que identificar qual é o espelho. Vocês vão salvar ele ou não? Vocês vão salvar o cocheiro? Entendeu? E o Goblin Xamã, como ele já tá obcecado em ter esse espelho, ele pode ter um mundo de espelhos. Aí, ó, ele tem espelho pra que caraca. Ele conseguiu obter dos outros assaltos às caravanas que passavam ali. Caraca, ele fica falando com os espelhos pra ver qual Exato, responde. nossa, que da hora, velho. É assim que ele vai saber qual é o espelho certo. Ele vai falando com o espelho, uma hora o espelho responde. Cara, que incrível. Cara, isso fácil dá 6 horas de sessão. Dá. Isso, inclusive, esse detalhe que a gente acabou de criar melhora o roubar o espelho. Porque a gente vai chegar lá e 10 espelhos. Todos bem posicionados, sabe? Assim, tem 10 espelhos olha só, E agora? Não precisa ser só um espelho mágico. Podem ser 2. E um deles é amaldiçoado. Nossa. Imagina se os aventureiros levam um espelho amaldiçoado, cara. Já pensou? E esse espelho tem alguma coisa assim, que ele não prevê o que vai acontecer. Ele faz algo ruim acontecer. Ele só prevê coisas ruins. Ele só prevê coisas ruins. Só prevê coisas ruins. Ou ele deturpa o que vai acontecer, ele deturpa a verdade. Pois é. Ele te fala, por exemplo, alguém vai voltar dos mortos. E daí os jogadores imaginam que alguém vai. O personagem lá vai ressuscitar, mas na real não, ele vira um vampiro. Rapaz. Olha, a gente tá querendo deixar uma campanha. Vamos segurar as tribeiras aqui, porque pra criar a campanha a gente deixa no próximo, cara.
Então, peraí, solta uma bola de fogo aí em cima desse tema e bora pro final do cast. Vocês ficaram sabendo? O Arnaldo morreu para uma sucubus. O quê? Mas que sucubus? A Micalateia. Ah, a Micalateia não pode ter sido, não. A Micalateia é uma boa menina. Deve ter sido um acidente de trabalho. Vamos indicar aqui umas aventuras bacaninhas pros nossos queridos ouvintes terem alguma coisa ali pra botar ali um borogodó, pra ir treinando todas essas ferramentas. E muitas vezes você tem uma aventura pronta, você pode treinar todas essas ferramentas narrativas e como desenvolver, já tendo um plano de fundo, alguma coisa pronta ali pra você criar em cima. Concordo plenamente, Edu. E eu acho que Minas de Fandelver, melhor bagulho inicial assim que você pode ter. Tem de tudo, tem interação, tem porrada, tem um vilão curioso, tem tudo que você precisa. Tem caverna, tem cidade, tem bandido safado, tem goblin. Tem um prefeito bosta, tem NPC interessante, tem anão, melhor raça, tem tudo, tem anão, então tá tudo certo. E você, Diego? Que aventura você recomenda aí pros nossos ouvintes? Muito bem, vou tirar aqui a minha aventura do meu bolso e vou pegar do D&D 3.5 uma aventura chamada A Dark and Stormy Night, que foi traduzida para Negra Noite Tempestuosa. É uma aventura para 4 personagens de nível 1 e que facilmente pode ser transcrita para D&D 5ª edição. É bem curtinha, uma aventura de 9 páginas no máximo. Os aventureiros se veem obrigados a se abrigar em uma torre abandonada na ocorrência de uma tempestade extremamente violenta. E nessa torre, eles irão encontrar muitas surpresas. Vai lá, procura aí. Essa aventura está fora do mercado, então você pode encontrar ela de forma gratuita na interwebs. Mas e você, Edu? Que aventura você indica para nossos ouvintes? Cara, eu indico uma aventura que é uma das mais famosas agora dessas modernas aí, e que pra mim foi uma das aventuras que eu mais me diverti, que é a Dragon Heist. É uma aventura situada em Waterdeep, então ela é urbana, e o que muda completamente, normalmente, as interações e o ambiente do que os jogadores vão estar inseridos. E ela é um assalto, cara, um assalto a um cofre de um dragão dourado. Um dragão dourado adulto. O quão mais legal do que isso você pode ser? Você tem calabouço, você tem dragão, você tem tesouro ali absurdo, e tudo isso em um Waterdeep. Cara, vai, só vai na minha e vai. E ela é estruturada em etapas, então você pode jogar ela várias vezes, e ir fazendo as etapas diferentes, e ir carregando, fazer como se fosse dividido em one shots. Vamos jogar aqui 3 sessões, daqui até aqui, e depois a gente continua. Cara, é maravilhoso, e aí você pode aproveitar, porque eles fizeram um lance muito bacana de ter as estações do ano em Waterdeep, e isso muda as coisas que acontecem. Então, se vocês resolveram parar de jogar um pouco e vão retomar ela depois, mais pra frente, você pode trocar a estação, porque passou um tempo a mais. E aí, de repente, mudou. Tudo que eles estavam achando que ia acontecer, vai acontecer completamente diferente. E você tem tudo ali. E sem falar que ela também tem um dedinho ali de um cara que eu gosto muito, que é o Matthew Mercer, que é um dos caras que faz os vilões. Ai, e os meu motivos Deus. desses vilões. Ah, Matthew Mercer, aqueles cabelos bonitos. Ai, que delícia, cara, essa aventura. A aventura. Me beija, meu Essa aventura. Claro que é a aventura. A aventura. Claro. É, A isso aí. aventura. Só aventura mesmo, que é uma delícia. Acontece, né? E pra essa aventura, que a sorte favoreça os bravos. Ai, ai. Beijo. Acabou. Fazer o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?